A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Somente por Cristo. Um canal que não é para divulgar placa, nem denominação, mas para divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse vídeo é um vídeo um pouco como novo, olhando para os últimos 3 vídeos que foram postados. Esse é um vídeo onde trarei aqui a exposição de um salmo, o Salmo 144. A exposição, no caso, seria como uma explicação do salmo, usando algumas referências aos textos originais para uma melhor explicação mais aprofundada. Então, hoje aqui é o Salmo 144. O título do salmo aqui na minha Bíblia, a ARA, a tradução, Almeida Revista e Atualizada, começa assim o primeiro versículo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio e o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que deles tome conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Senhor, aqui está esse texto, aplica a revelação neste momento para nós enriquecermos com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse é um salmo de Davi, considerado na cultura judaica e dividido no saltério como um salmo real, que faz parte dos livros dos salmos reais, que são salmos de reis. E aqui é o rei Davi, que Davi já está como um rei, já foi ungido como rei de Israel, de Judá, no caso. E nós observamos que é um salmo em que exalta a Deus, é um salmo em que Davi, ele oferta ações de graças ao Senhor. Observemos o primeiro versículo do salmo, que diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A primeira linha do primeiro versículo diz: Bendito seja o Senhor. A palavra expressão bendito vem do hebraico barak, que é muito usada em contextos de adorações. Então o salmista está dizendo: adorado seja o Senhor. Ou também esse termo ele é usado para falar de uma pessoa que é bem-aventurada. Tem lá no primeiro salmo, diz bem-aventurado o varão. Então ele está dizendo, abençoado é o varão. Abençoado
é o homem. E ali a aplicação do contexto Salmo 1, ele está dizendo que é um homem abençoado que não anda nas rodas dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei de Deus. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que tem prazer na lei de Deus. E aqui o salmista ele usa para dizer que Deus, ele é bem-aventurado. Mas o que ele está querendo enfatizar aqui, na verdade, é que Deus, ele é digno de adoração. Ele é digno de ser reverenciado. E ele começa: rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A expressão rocha minha vem do hebraico tsur, que é uma aplicação em que se refere a Deus como a fonte da força, o refúgio. Então o salmista ele está dizendo, Davi, ele está dizendo que Deus ele é abençoado e ele é a força dele. Isto é, ele é o refúgio dele. E nós vemos aqui uma diferença, continuando lendo o versículo, entre as mãos na batalha e os dedos para a guerra. E pesquisando, estudando, vemos aqui diferente. Até no textos originais temos palavras diferentes para se referir à batalha e à guerra. A batalha vem do hebraico kereb, que é aplicação em um sentido de um ambiente hostil, e guerra veio do hebraico milshman, que é aplicação a lutas. E ele fala, o salmista ele diz que Deus adestra, isto é, ele prepara, ele anima as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O que o salmista ele quer dizer aqui? As mãos era muito usado no contexto judaico, simbolizando ações. Um exemplo era o sumo sacerdote. Ele era ungido o ouvido direito, o polegar direito e o dedo do pé direito, no sentido de ouvir, aplicar e continuar. E aqui ele usa a mão, que vem do hebraico yad, como a direção que o salmista tomava. Então ele está dizendo, o Senhor ele anima a minha direção para a batalha. E o que é batalha? Estudando mais a fundo, vamos entender que batalha é uma peleja planejada. Uma peleja em que nós planejamos para ela. E assim é as nossas vidas. Há muitas batalhas em que sabemos que iríamos passar. Sabemos que deveríamos estar preparados para isso. E o salmista ele está dizendo, o Senhor, ele anima a minha direção para a batalha. Ele está querendo dizer basicamente isso. Na batalha, o Senhor é minha direção. E os dedos para a guerra. Os dedos, no sentido aqui, a palavra usada é muito usada para falar quando a gente agarra alguma coisa, quando a gente pega alguma coisa. E aqui a palavra guerra é milshman, que quer dizer luta. Aqui são confrontos diretos. E às vezes, guerras não são planejadas. Quantas guerras há em nós, meus irmãos? Quantas guerras não planejadas passamos? Guerras externas, guerras internas. Mas o salmista está dizendo que o Senhor adestra os nossos dedos para a guerra. Os dedos nesse sentido é de nós mesmos irmos e lutarmos corporalmente. E às vezes nós estamos lutando corporalmente com a nossa alma. É uma luta que parece que dentro de nós há mãos se batendo, dedos latejando. E esse é o sentido do texto. E no versículo 2, o salmista ele vai dizer: minha misericórdia, fortaleza minha, alto refúgio, libertador, escudo, aquele em quem confio. Observa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do hebraico chesed, que é no sentido de bondade. O significado ali é bondade. O Senhor é minha bondade. Fortaleza minha vem do hebraico metzwed, que vem de segurança. Alto refúgio é o mesmo sentido de fortaleza minha,
Porém, auto-refúgio ele aplica como se fosse um refúgio que viesse de um lugar inacessível. Libertador vem de hebraico palat, que quer dizer salvador. Escudo, magen, protetor. Aquele em quem confio é shazá, que vem de esperança. E quem me submete, aqui é o domínio do salmista. Então ele está dizendo o seguinte, Davi está dizendo, o Senhor, Ele é bondoso comigo, Ele é minha bondade, Ele é minha segurança, Ele é o meu refúgio, meu salvador, meu protetor, aquele quem tenho esperança e aquele cujo me concede domínio sobre o meu povo. Esse é um rei, Davi. Isso mostra claramente a dependência de Deus na vida de Davi. Será que nós podemos dizer isso, meus irmãos? Que Deus é nossa misericórdia, nossa fortaleza, nosso alto refúgio, nosso libertador, nosso escudo, aquele em quem confiamos, quem submete o meu povo. Às vezes nós recorremos a fortalezas desse mundo, a misericórdia desse mundo, o refúgio, não alto, mas o baixo refúgio desse mundo. Essas expressões são uma expressões usadas para só um que consegue fazer isso tudo, que consegue nos dar isso tudo. Isso é Deus. Esse é Deus. Esse é o Deus em quem confiamos. E ele usa lá no versículo 3 e 4, o homem, Senhor, que é o homem? Para que deles tome conhecimento. E o filho do homem, para que o estime. O salmista ele usa uma partícula primitiva hebraica que é, já até falei, que está no versículo 3. Isso é usado, é como se ele estivesse dizendo, que é isso? Que é o homem? É uma pergunta, usada uma partícula primitiva interrogativa. Em outras traduções, tradução NVT, uma tradução atual, o versículo 3 e 4 fica assim: Ó Senhor, quem são os seres humanos, para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais, para que pense neles? São como uma brisa, seus dias são como uma sombra. Versículo 3 e 4 fala da brevidade da vida e dos dias do homem. E o salmista está dizendo isso porque ele olha para o versículo 2, fala que Deus é misericórdia, fortaleza, refúgio, mas ele no 3 e 4 ele medita por ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, o que eu sou para que o Senhor tome cuidado de mim? Ele usa a expressão filho do homem, que vem do hebraico Ben Adam, que se refere aos descendentes de Adão, que somos nós. Então ele está dizendo, Senhor, eu sou uma raça caída de Adão. Mas por que o Senhor, que é o homem, para que o estimes? O homem é como um sopro. Meus irmãos, soprem nesse exato momento. O sopro, ele começa forte, mas ele vai perdendo a força. E nós somos assim. Chegamos ao ápice do nosso vigor, mas vai passando o tempo, vai decaindo a força, até que o sopro cessa. Essa é a vida do homem. Os seus dias como a sombra que passa. A sombra que passa. E é assim, meus irmãos, é a brevidade da vida. O salmista, em outro salmo, não me recordo qual salmo, mas ele diz que Deus ele fizeste a nossa vida, a vida do homem a palmos. Então, nós somos passageiros, essa é a verdade. E o salmista no versículo 5, 6, vamos ter que adiantar, que o tempo já está passando muito. O salmista no versículo 5, 6, ele diz, abaixa, Senhor, os teus céus. Esse exato momento está aí na tela, o versículo 5, 6. Vou aplicar no sentido que está aí aparecendo. Lá no versículo 2 ele diz, meu alto refúgio. Lembra que eu falei que o alto refúgio é uma aplicação
no sentido de dizer que o refúgio do salmista vinha de lugar inacessível. Por esse lugar ser inacessível para o salmista, ele pede: Senhor, abaixa os teus céus e desce. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não consigo ir até aí, então abaixa, Senhor, e desce até mim. Toca os montes e fumegarão, que fala da santidade de Deus, uma santidade que consome a iniquidade, um Deus que não pode contemplar a iniquidade, um Deus santo, um Deus que desceu no Sinai e Israel teve medo. Israel disse: Moisés, fala você conosco, não fale Deus conosco, senão morreremos. Despede relâmpagos, dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. O que o salmista está dizendo, ele está suplicando a Deus, ele está pedindo socorro a Deus. Arremessa as tuas flechas fumegantes, as flechas de Deus, e desbarata-os, isso é, confunde-os, destrói. E no versículo 7 vamos ler que diz assim: estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas. As muitas águas se referem a um mar, a um oceano. Então é uma aplicação em dizer que o salmista, ele olhava para o lado, via água, ele olhava para o outro, via água, ele olhava para frente, via água, olhava para trás, via água. Então ele estava cercado por dificuldades, por os inimigos. Por isso ele diz: Senhor, estende a mão, pega-me das muitas águas, do poder dos estranhos. Talvez ele estava sofrendo uma influência opositória ao seu reino, e os estranhos estavam querendo que ele se submetesse a ele. Mas ele clama a Deus imediatamente. E lá no versículo 9, pulei o versículo 8, que é uma aplicação fácil de entender. Os estranhos, eles proferiam mentiras, e as direitas deles, isso é, um braço principal, aquilo que era o objetivo principal dos estranhos, era a falsidade. Isto é, Shekpir do hebraico quer dizer mentiras, oposições a verdades, entendeu? Versículo 9 e 10 ele diz: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, que livre da espada maligna, a Davi seu servo. O novo cântico aqui não quer dizer que ele vai cantar um cântico lá de trás, mas é novo. Por que é novo? Porque ele passou por uma nova ocasião. Então, nas nossas vidas, meus irmãos, cada aprovação que passamos, espiritualmente dizendo, extraímos disso um novo cântico, um novo aprendizado, uma nova visão de Deus. E o salmista diz que Deus, ele dá aos reis a vitória. Obviamente, olhando o contexto, é os reis que se submetem primeiro a Deus. Quem livra da espada maligna, a Davi, ou seja, da espada dos opositores do meu reino, é Deus que me livre. E ele repete no versículo 11, o versículo 7, e no versículo 12 ao 15, é uma súplica coletiva, que é a súplica para o reinado, para o povo de Davi. Observamos no versículo 12 que Davi lhe fala que ele pede, na verdade, que os filhos dele, não só dele, mas do reino dele, da descendência, do povo dele, fossem, na mocidade, plantas viçosas. Isto é, que os filhos fossem prósperos, que dessem frutos. E as filhas deles como pedras angulares, isto é, pedras de esquinas, que são alicerces de um templo, que eram pedras de esquinas, belas, altas, majestosas. Então ele está dizendo que os meus filhos, que os nossos filhos sejam prósperos, que nossas filhas alicerces belas, lavradas como colunas de palácio, bem trabalhadas, mulheres bonitas, não somente externas, mas principalmente internamente. Primeiro, um alicerce na alma, para ser alicerces na família. Que transborde os nossos celeiros. Aqui é uma petição de prosperidade para o reino. Que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Os rebanhos aqui são
muitos usados para dizer de ovelhas, que eram animais importantes, muito importantes por sinais naquele tempo. Que as nossas vacas andem pejadas, isto é, que não haja dificuldade no andar das vacas. Vacas aqui podem ser também bois, que eram úteis para o trabalho daquele tempo. Então, se os bois andassem com ruptura, como é que eles trabalhariam? Então, eles estão dizendo que as nossas vacas ou bois andem bem, possam ter vigor no andar, que não haja mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Isto quer dizer o lamento no sentido de acontecimentos que prejudicam o reino. Então, que não haja gritos de lamento em nossas praças. Praças onde, é como se diz hoje, onde havia muvucas. Não muvucas aqui de barulhos, mas de muitas pessoas mesmo ali coletivas. E ele encerra o versículo 15, que é uma expressão muito usada por políticos hoje, por sinal. É engraçado dizer isso, mas ele diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, isto a consequência, ou melhor, a consequência de um povo que depende de Deus. Ele diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. O efeito. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Mais uma vez, ele usa a palavra Barak do hebraico, que é um povo abençoado, cujo Deus é o Senhor, isto é, um povo que se submete a Deus, ou seja, um povo que são servos de Deus. E o versículo 15, ele é um paralelismo progressivo, isto é um versículo que a primeira linha dá uma ideia e a segunda linha ela completa a ideia da primeira linha. Então é um paralelismo, o paralelismo é uma figura das poesias judaicas. Então esse é o sentido do texto, quer dizer, o povo, bem-aventurado o povo que assim sucede. Sim, é bem-aventurado. É o povo cujo Deus é o Senhor. Então aqui dá um motivo da bem-aventurança do povo, que é o motivo é o quê? Deus é o Senhor, o povo que se submete a Deus. Então, meus amados irmãos, esse foi o vídeo, 22 minutos, vai chegar a 23 agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês curtem. Lembrando que aqui é um vídeo, uma exposição bíblica, não uma exposição dogmática ou coisas puxando a sardinha. Aqui é exposição bíblica, tá? Espero que os irmãos tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa ou se eu errei em alguma coisa, vocês comentam, que aqui na orientação de Deus nós podemos crescer junto. Espero que vocês curtem o vídeo, se inscrevam no canal, ajuda ao crescimento do canal. Não fazemos aqui nada por dinheiro, por placa, mas aqui é para a glória do nome do Senhor. Então, curtem esse vídeo, compartilham nas redes sociais e estejam atentos para o próximo vídeo. Deixem nos comentários, se vocês assim desejarem, capítulos de livros bíblicos que vocês desejam a exposição, como foi esse capítulo. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor esteja com todos nós. Amém? Paz do Senhor.